Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Ictus no Brasil. E hoje eu estou aqui com vocês para mais um vídeo da nossa playlist da leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje nós vamos fazer a leitura referente ao dia 22 de março, onde nós leremos o livro de Juízes, do capítulo 13 ao 15. Vamos lá, estamos falando aqui sobre os juízes ali que reinaram sobre o povo de Israel. E hoje, dia 13 não, no capítulo 13, nós começaremos a falar aqui de Sansão, uma história bem conhecida. Então, vamos fazer essa leitura aqui. Lembrando que essa leitura, essa tradução da Bíblia é uma linguagem contemporânea, fica mais fácil o entendimento, tá bom? Então vamos lá, Juízes capítulo 13. O povo de Israel voltou a agir mal diante do Eterno. Por isso o Eterno os entregou ao domínio dos filisteus por 40 anos. Naquele tempo vivia um homem em Zorá, chamado Manoá, da tribo de Dan. Sua mulher era estéril. O anjo do Eterno apareceu a ela e disse: Sei que você não tem filhos e é estéril, pois você ficará grávida e terá um filho. Mas tenha cuidado, não beba vinho nem bebida forte. Não coma nada ritualmente impuro. Você já está grávida de um menino. Não passe a navalha na cabeça dele. O menino será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Ele libertará o seu povo da opressão dos filisteus. A mulher contou ao marido o que havia acontecido. Um homem de Deus veio até mim. Ele parecia um anjo de Deus, um ser impressionante, glorioso. Não perguntei de onde ele era, nem ele me revelou o seu nome, mas disse: Você está grávida. Você terá um menino. Não beba vinho nem bebida forte, nem coma nenhuma comida ritualmente impura. O menino será consagrado a Deus como nazireu, desde seu nascimento até sua morte. Manoá orou ao Eterno: Senhor, peço-te que o homem de Deus que enviaste volte para nos ensinar como criar este menino que está para nascer. E Deus ouviu o pedido de Manoá. O anjo de Deus voltou para falar com a mulher. Ela estava sozinha no campo. Manoá não estava com ela. Por isso ela correu e chamou o marido. Ele voltou, o homem que veio outro dia. E Manoá seguiu a mulher até onde o homem estava. E ele perguntou ao homem: É você o homem que falou com minha mulher? Ele respondeu: Sou eu. E Manoá então disse: Quando se cumprir o que você nos disse, como cuidaremos desse menino? Qual será o seu trabalho? E o anjo do Eterno respondeu a Manoá: Observe todas as instruções que dei à sua mulher. Ele não deve comer nada que venha da videira, vinho ou bebida forte. Não deve comer nenhuma comida ritualmente impura. Ele deve seguir à risca tudo o que ordenei a ela. Manoá disse ao anjo do Eterno: Por favor, fique conosco mais um tempo. Vamos preparar um cabrito para você. E o anjo do Eterno disse a Manoá: Mesmo que eu ficasse, não poderia comer a sua comida. Mas se quiser preparar uma oferta queimada, ofereça-a ao Eterno. Manoá não sabia que estava falando com o anjo do Eterno. Então Manoá perguntou ao anjo do Eterno: Qual é o seu nome? Quando essas palavras se cumprirem, queremos homenagear você. E o anjo do Eterno respondeu: Por que você pergunta pelo meu nome? Você não entenderia. É simplesmente maravilhoso. Então Manoá tomou o cabrito e a oferta de cereal e sacrificou sobre um altar de pedras ao Eterno, o Deus que faz maravilhas. As chamas do altar subiram ao céu e o anjo do Eterno subiu por elas. Quando Manoá e sua mulher o viram subir, prostraram-se com o rosto em terra. Manoá e sua mulher nunca mais viram o anjo do Eterno. Só então Manoá percebeu que era o anjo do Eterno e disse à sua mulher:
nós vamos morrer, porque vimos Deus. Mas ela retrucou: se o Eterno quisesse nos matar, não aceitaria a nossa oferta queimada e a oferta de cereais, nem nos teria revelado tudo isso. Ele não teria anunciado o nascimento da criança. E a mulher deu à luz um menino. Os pais lhe deram o nome de Sansão. O menino cresceu e o Eterno o abençoou. O Espírito do Eterno começou a agir nele quando ele morava em Maané, entre Zorá e Estaol. Juízes capítulo 14. Sansão foi à cidade de Timna e ali conheceu uma mulher das filhas dos filisteus. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: eu vi uma mulher em Timna do povo filisteu e eu quero me casar com ela. E seus pais disseram: não há uma mulher no nosso povo que agrade você? Tinha de ir procurar uma mulher entre os incircuncisos, os filisteus? Mas Sansão insistiu: vão buscá-la para mim, é ela que eu quero, é com essa que eu quero me casar. Seu pai e sua mãe não tinham ideia de que o Eterno estava por trás disso, que ele estava criando uma oportunidade contra os filisteus, porque naquele tempo eles dominavam os israelitas. E Sansão desceu a Timna com seu pai e sua mãe. Quando chegou perto das vinhas de Timna, um leão novo, rugindo, correu em sua direção. E o Espírito do Eterno se apoderou de Sansão e ele rasgou o animal com as mãos, como se fosse um cabrito. Mas não contou aos pais o que aconteceu. Então ele foi falar com a moça. Para Sansão, ela era a escolhida. Passado alguns dias, quando retornou para buscá-la, ele fez um desvio no caminho para ver o que havia restado do leão. E ele ficou admirado ao encontrar um enxame de abelhas e mel no cadáver do leão. E ele pegou um punhado e continuou caminhando enquanto comia o mel. Quando reencontrou seu pai e sua mãe, deu a eles um pouco e ambos comeram. Mas não contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Seu pai desceu para encontrar-se com a moça, enquanto Sansão preparava a festa. Era assim que os moços faziam. Como os filisteus desconfiavam dele, trouxeram 30 rapazes para que o acompanhassem. E Sansão disse: quero propor uma charada. Se vocês a solucionarem durante os 7 dias da festa, darei a vocês 30 trajes de linho e 30 mudas de roupa. Mas se não conseguirem solucionar, vocês é que me darão 30 trajes de linho e 30 mudas de roupa. Eles responderam: proponha a charada, estamos ouvindo. Então ele disse: do que come saiu comida, do forte saiu doçura. Eles não conseguiram solucionar a charada. 3 dias depois ainda estavam pensando, e no 4º dia disseram à mulher de Sansão: arranque a resposta do seu marido, do contrário queimaremos você e a família do seu pai. Afinal, vocês nos convidaram para nos levar à falência. Então a mulher de Sansão começou a choramingar no ouvido dele. Você me odeia, você não me ama. Você propôs uma charada para o meu povo, mas não conta a resposta nem para mim? E ele respondeu: não contei nem a meus pais, por que contaria a você? Mas ela a importunou durante os 7 dias da festa. E no 7º dia, cansado da perturbação dela, ele revelou a solução da charada à mulher. E ela foi imediatamente passar a resposta aos seus compatriotas. Os homens da cidade procuraram Sansão no 7º dia, antes do pôr do sol, e disseram: quem é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? E Sansão respondeu: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado a charada. Então o Espírito do Eterno se apoderou dele. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, tirou as roupas deles e os entregou aos que haviam solucionado a charada. Furioso, voltou para a casa de seu pai. A mulher de Sansão foi entregue ao seu padrinho de casamento. Mais tarde, Juízes capítulo 15.
Mais tarde, durante a colheita de trigo, Sansão foi visitar sua mulher e levou um cabrito. Ele dizia: vou ver minha mulher e entrar no quarto dela. Mas o pai dela não o deixou entrar, dizendo: imaginei que você a odiava, por isso ela foi dada ao seu padrinho de casamento. Mas a irmã menor dela é muito mais bonita, por que você não a aceita por mulher? Sansão respondeu: bom, dessa vez não me responsabilizo pelo que vou fazer aos filisteus. Ele conseguiu reunir 300 raposas, amarrou-as aos pares pela cauda e prendeu uma tocha na cauda de cada par. Em seguida, pôs fogo às tochas e soltou as raposas nas plantações de cereais dos filisteus. Os feixes de cereal colhido, os que iam ser colhidos, as vinhas e os olivais, tudo foi queimado. E os filisteus disseram: quem fez isso? E alguém informou: foi Sansão, o genro do Timnita, porque o pai dela deu a mulher ao seu padrinho de casamento. E os filisteus, por vingança, queimaram a mulher e o seu pai. Sansão disse àqueles homens: se é desta maneira que vocês querem agir, juro que me vingarei de vocês, e vou até o fim. E os matou, sem misericórdia. Foi um verdadeiro massacre. Depois desceu e se abrigou na caverna da rocha de Etã. Os filisteus acamparam em Judá, dispostos a atacar Leí, queixada. Mas os homens de Judá perguntaram: por que vocês estão contra nós? Eles responderam: estamos à procura de Sansão, queremos pegar Sansão para retribuir o que ele fez conosco. 3.000 homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã dizer a Sansão: não percebe que os filisteus já nos ameaçam e dominam? Por que você está piorando a situação? E ele respondeu: apenas dei o troco, fiz com eles o que eles fizeram comigo. E eles disseram: viemos aqui para prender você e entregá-lo aos filisteus. Sansão disse: prometam que vocês não vão me machucar. E eles responderam: prometemos. Vamos apenas prender e entregar você aos filisteus, mas não mataremos você. Então eles o amarraram com cordas novas e o tiraram da caverna. Quando se aproximaram de Leí, os filisteus vieram ao encontro deles com gritos e euforia. Então o Espírito do Eterno veio sobre ele com grande poder. As cordas que prendiam seus braços se romperam como fio de linho queimado, e as correias caíram de suas mãos. Ele apanhou uma queixada de jumento ainda fresca, e com ele matou 1.000 homens. Depois Sansão disse: com a queixada de um jumento, fiz deles um montão de jumentos. Com a queixada de um jumento, matei uma companhia inteira. Terminando de falar, jogou a queixada fora e deu ao lugar o nome de Ramate-Leí, que significa Monte da Queixada. Depois disso, ele sentiu uma sede terrível e suplicou ao Eterno: tu concedeste uma grande vitória ao teu servo, e agora vou morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos? Então Deus abriu uma rocha em Leí que jorrou água, e Sansão bebeu. Depois de saciado, ele recobrou o ânimo. Por isso, aquela fonte é chamada de En-Hacoré, fonte de quem clama. Então está lá até hoje. E Sansão governou Israel durante 20 anos, no período da opressão dos filisteus. Somente até aí. Nós estamos fazendo aqui a leitura do livro de Juízes, falando sobre a vida de Sansão, que foi um juiz sobre o povo de Israel. Mas ainda continua a história de Sansão nos próximos capítulos, tá bom? Então fique conosco e até a próxima leitura. A paz do Senhor.